Continuando com o capítulo de grandezas características das bombas centrífugas, vamos resolver agora o exercício número 4, que trata também sobre curvas características de uma bomba centrífuga. O enunciado do exercício nos diz: um sistema requer operar com uma vazão de 220 m3 por hora e altura manométrica de 240, utilizando as curvas características das bombas do fabricante. Aqui temos as curvas características das bombas do fabricante. Nos pede a: selecione a bomba apropriada especificando o diâmetro em milímetros do rotor para as condições de necessidade de vazão de altura manométrica. B. A partir da informação das curvas do fabricante, construa a curva característica da bomba. C. Determine a potência de acionamento da bomba no ponto de operação usando os dados anteriores. E D. Determine o rendimento em que irá operar a bomba. Então vamos observar essas informações fornecidas pelo fabricante melhor em outro diagrama. Para responder à primeira pergunta, que diz: selecione a bomba apropriada especificando o diâmetro em milímetros do rotor para as condições de necessidade de vazão de altura manométrica, vamos utilizar o primeiro conjunto de curvas que o fabricante nos fornece. Então, temos aqui um gráfico de vazão em metro cúbico por hora, ou em galões por minuto, ou em litros por segundo, versus altura manométrica em pés ou em metros. Observamos que temos várias curvas, 4 curvas, que correspondem a 4 rotores de diferente diâmetro. Além disso, podemos observar as curvas de isorrendimento. Temos a de 40%, 50%, 55%, que vai até 70% e 72,5%, que é o rendimento máximo. As condições de operação para a escolha da bomba são uma vazão de 220 m3 por hora e uma altura manométrica de 240. Para determinar a curva característica da bomba que satisfaz essas condições, temos que escolher as unidades adequadas. Na escala de baixo temos metro cúbico por hora, na de cima temos litro por segundo e galões por minuto. Como o dado é fornecido em metro cúbico por hora, então vamos utilizar a escala de baixo. A altura manométrica podemos tê-la em pés ou em metros. Vamos escolher a altura manométrica em metros. Sabemos que a vazão de operação para um dado sistema é 220. Então, traçamos uma linha vertical em 220 m3 por hora. E sabemos que a altura manométrica é de 240. Então, em 240, traçamos uma linha horizontal. E verificamos que as duas se encontram em um ponto onde por ele passa uma curva característica de uma bomba com diâmetro de 360. Então, o diâmetro do rotor da bomba que irá operar nas condições que são necessárias é o diâmetro de 360 milímetros. Aqui temos o diâmetro de 360 milímetros. Neste caso, temos uma bomba de dupla voluta. Também podemos extrair a partir do diagrama o rendimento. E verificamos que esse ponto de operação não coincide com nenhuma curva de rendimento, ou curva de isorrendimento. O rendimento estaria entre 65% e 70%. No caso destas curvas, o fabricante não fornece a potência neste gráfico, senão em um segundo gráfico que vamos ver a continuação. O fabricante também fornece a curva de vazão versus potência, potência em kW ou potência em HP. E vemos que temos 4 curvas. Cada uma destas curvas corresponde aos 4 diâmetros dos rotores que o fabricante disponibiliza para esse tipo de bomba. Nós verificamos que pela vazão e pela altura manométrica de operação, o diâmetro do rotor que satisfaz a condição de operação é de 360 milímetros. Então, sabemos que a vazão que precisamos é de 220, traçamos uma linha vertical e interceptamos com uma curva de 360 milímetros, que é o diâmetro do rotor. E fazemos a leitura da potência no eixo Y, nesse caso em kW, que dá aproximadamente 210 kW. É uma aproximação que é possível de ser utilizada.
A parte B do exercício nos diz, a partir da informação das curvas do fabricante, construa a curva característica da bomba. Então sabemos que para as condições de operação, o rotor de 360 mm é o que satisfaz para fornecer a vazão e a altura manométricas necessárias. Precisamos extrair desse diagrama do fabricante alguns pontos para construir a curva, determinar a sua equação e determinar a eficiência e a potência com valores mais exatos. Utilizamos a seguinte metodologia. Definimos uma curva de isorrendimento e encontramos o ponto onde a curva característica principal da bomba se encontra com a curva de isorrendimento. E a partir desse ponto extraímos a vazão e a altura manométrica. E assim fazemos para outros valores de isorrendimento. Então, no primeiro ponto, vamos escolher o valor de 40%. Para o valor de 40%, então encontramos que corresponde uma dada vazão e uma dada altura manométrica e extraímos esse primeiro ponto. 40% rendimento, a vazão é de 80 m3 por hora e a altura manométrica é de aproximadamente 260 metros. Fazemos o mesmo para o segundo ponto. Desta vez escolhemos 50%. E a curva de isorrendimento de 50% se encontra com a curva principal, ou curva característica principal da bomba, nesse ponto. E onde extraímos os valores para a vazão e para a altura manométrica. Então teríamos um rendimento de 50%, uma vazão de 115 m3 por hora aproximadamente e uma altura manométrica de 257 metros. O terceiro ponto, escolhemos agora 60%, encontramos o ponto de interseção com a curva característica da bomba e extraímos os valores da vazão e da altura manométrica. Então, para 60%, temos uma vazão de 160 m3 por hora, a altura manométrica de 250 e o rendimento, como foi mencionado, 60%. O quarto ponto será 70%. Identificamos onde se encontra a interseção entre a curva de isorrendimento de 70% e a curva característica da bomba e extraímos os valores de vazão e altura manométrica no eixo X e no eixo Y, respectivamente. Fazemos de novo para 70% como quinto ponto, retiramos os valores de vazão e altura manométrica e finalmente fazemos para 65%. Também extraímos os valores de vazão e altura manométrica. Dessa forma, temos 6 conjuntos de valores para vazão, altura manométrica e rendimento. Para o cálculo da potência, vamos precisar da equação da potência em unidades de kilowatts como sendo igual a 9.800, que é o peso específico da água, 9.800 Newton por metro cúbico, vezes a vazão, em metro cúbico por segundo, vezes a altura manométrica, em metro, vezes 100, que vai transformar a percentagem em fração, sobre eta, que é o rendimento, que se coloca em fração, vezes 3.600 para transformar hora em segundo, e vezes 1.000 para transformar watts em kilowatts. Então, agora vamos para o Excel, para calcular a potência, plotar os gráficos e determinar as equações de cada curva. Estes são os valores que foram extraídos do gráfico do fabricante. Temos a vazão em metro cúbico por hora, a altura manométrica em metro e eficiência em percentagem. São 6 pontos que foram coletados a partir desse gráfico. Precisamos calcular a potência em kilowatts. Para isso, utilizamos a equação previamente definida. Então, aqui será igual, abro parênteses, 9.800, que é o peso específico da água em Newton por metro cúbico, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, vezes 100. Esse 100 é para transformar percentagem em fração, sobre a eficiência, que é D3, a célula D3, vezes 3.600 para transformar hora da vazão em segundo, e vezes 1.000. Aqui temos um erro pequeno, isso não é 9, isso é parênteses, e fechamos. Bom, encontramos o primeiro ponto, o primeiro valor da potência, que é 141,6. Arrastamos e definimos os outros valores da potência.
Agora vamos passar a construir os gráficos. Selecionamos primeiro os dados da vazão e da altura manométrica. Vamos para inserir, gráficos, dispersão. Escolhemos o layout número 10, porque nos permite dar nome ao eixo. Aqui temos vazão em metro cúbico por hora. Aqui temos altura manométrica. Em metro. Fazemos o mesmo para vazão e rendimento. Escolhemos inserir gráfico como dispersão. Temos o segundo gráfico. Escolhemos o layout número 10. Colocamos o nome do eixo aqui de vazão em metro cúbico por hora. E o nome de aqui seria eficiência em percentagem. E finalmente vazão versus potência em quilowatts. E finalmente vazão, potência em quilowatts. Inserimos gráfico, dispersão. Escolhemos o layout número 10 para poder dar nome ao eixo. Aqui teremos vazão em metro cúbico por hora. E aqui teremos potência em quilowatts. Ok? Agora só resta determinar as equações das curvas. Clicamos com o botão direito, adicionar linha de tendência. Puxamos esta informação aqui para poder ser observada melhor. O ajuste tem que ser polinomial de ordem 2. Escolhemos exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado. Já temos aí a equação e o ajuste. Clicamos no segundo gráfico. Clicamos com o botão direito, adicionar linha de tendência. Escolhemos polinomial de segunda ordem. Exibir equação e exibir o valor de R. Vamos para o terceiro gráfico, clicamos com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência, escolhemos polinomial de segunda ordem, exibir equação no gráfico e exibir valor de R. Então agora temos as equações e as curvas, apagamos esta legenda, que não é necessário, e observamos aqui que o ajuste é bastante razoável, pois o R quadrado é muito próximo de 1. E além disso, temos as equações dessas curvas. Agora voltamos para o PowerPoint para continuar a resolução do exercício. A partir do Excel, então, foi possível extrair a curva da altura manométrica versus a vazão, com a sua equação em função de y e x, e que transformamos para uma equação em função da altura manométrica em função da vazão. Também conseguimos extrair do Excel a curva da eficiência versus a vazão, com a sua equação, que transformamos em função de eta e da vazão. E, finalmente, a curva da potência em função da vazão, a potência em quilowatts, e onde extraímos a sua equação pelo ajuste polinomial de ordem 2. O que nos interessa é a parte C. Determina a potência de acionamento da bomba no ponto de operação usando os dados anteriores. Temos a curva da potência em quilowatts versus a vazão e a sua equação. Para o cálculo da potência para as condições de operação, que são distintas das condições de projeto, já que condições de projeto são as condições de vazão de altura manométrica quando o rendimento é máximo, nesse caso o rendimento não é máximo, precisamos do valor da vazão de operação, da necessidade do processo, que é 220 metros cúbicos por hora. Substituímos esse valor na equação da potência em função da vazão e obtemos um valor de potência de 213,3 kW, que aproximadamente, pelo gráfico, seria aqui. Determine o rendimento em que irá operar a bomba. Como não era possível extrair um valor de rendimento exato a partir do gráfico, então sabemos que
o gráfico ou a curva de rendimento versus vazão é a seguinte, e que ela está representada por esta equação polinomial de segunda ordem. Calculamos o rendimento para as condições de operação, utilizamos o valor de operação da vazão de 220 m3 por hora, substituímos na equação que foi ajustada e determinamos o valor do rendimento, que é de 66,6, que graficamente seria aproximadamente aí. Voltando então agora para o gráfico do fabricante, onde ele apresenta 4 curvas características para 4 diferentes rotores. Identificamos que para as condições de operação de 220 m3 por hora, que é a vazão, e 240 metros, que é a altura manométrica, o diâmetro do rotor que satisfaz essa necessidade é o de 360 milímetros. A partir desse diâmetro, não era possível identificar com exatidão o rendimento, mas sabíamos que esse rendimento se encontrava entre 65% e 70%, mas pelos dados extraídos a partir desse gráfico, foi encontrado um rendimento de 66,6%, o que é coerente, já que esse valor se encontra entre esses dois valores. No caso da potência, graficamente, escolheu para uma vazão de 220 e um diâmetro de 360 milímetros, diâmetro do rotor, uma potência aproximada de 210 kW, uma potência calculada deu 213,3 kW, que é bastante próxima do valor observado graficamente, só que em algumas ocasiões os fabricantes nem sempre fornecem gráficos, senão às vezes fornecem as tabelas, como o que foi observado nos exercícios 1 e 2 sobre curvas características de uma bomba centrífuga.